Pato de bico vermelho é o tema da sessão de hoje. É uma ave que se tem vindo a expandir de forma bastante expressiva, como já vamos ver. Eu, a primeira vez que vi este pato, foi assim uma observação muito estranha. Foi no Parque Nacional de Doñana, que fica na Andaluzia, ali perto de Sevilha. Foi a primeira vez que fui lá, foi com o meu tio Luís, em dezembro de 1988, e havia lá uma lagoa. Ainda existe a lagoa, mas a lagoa agora não tem quase nada. Mas era a Lagoa della Acebuche. E a Lagoa della Acebuche tinha lá, nesse inverno, pelo menos, tinha lá bastantes patos. Aquilo tem lá uma série de observatórios e no último observatório estava lá uma rede. Uma rede baixinha, pá, aí com 1 metro. Que rodeava assim uma charca, uma parte da charca, pá, aí com, sei lá, com 50 ou 100 metros de comprimento. E era dentro dessa parte com a rede que estavam estes patos de bico vermelho que eu vi a primeira vez. Com mais uma série de outros patos. E eu acho que na altura alguém comentou que eles tinham as asas cortadas e portanto não saíam dali. Portanto, a primeira vez que eu vi a espécie foi assim numa circunstância um bocadinho estranha, dentro de um parque nacional, mas aparentemente era um bicho que não voava. Não percebi muito bem a história, mas durante algum tempo eu associei esta espécie a essa situação em particular. Só passaram alguns anos é que eu vi pela primeira vez o pato de bico vermelho em Portugal. Porque ele, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era relativamente escasso, como já vamos ver. Então vamos lá conhecer um bocadinho melhor a espécie. É uma ave pertencente à ordem dos anseriformes, que é a ordem que reúne todos os patos e gansos. O nome científico é o Netta rufina. Já vamos ver o que significa. Tem 53 a 57 centímetros, portanto é um pato relativamente grande, é quase o tamanho do pato real. A envergadura 84 a 88, até pode ir aos 90. Onde é que este pato vive? Em águas pouco profundas, portanto, tipicamente paúis, às vezes açudes ou albufeiras, charcas, lagoas costeiras, portanto, águas que não tenham demasiada profundidade. Porquê? Porque ele alimenta-se de vegetação aquática que pode capturar à superfície ou debaixo d'água. Portanto, ele pode mergulhar para apanhar a vegetação de que se alimenta, mas o facto de mergulhar não quer dizer que queira ir procurar a grande profundidade. Por isso é que normalmente prefere águas menos profundas. Portanto, quando dizemos pouco profundas, sei lá, estamos a dizer 2, 3, 4 metros assim para se alimentar. Portanto, é uma ave herbívora. O ninho tipicamente é escondido entre a vegetação, perto d'água. E agora aqui uma curiosidade acerca desta espécie. A postura tipicamente tem 8 a 10 ovos. Pode ir de 6 a 12, mas agora reparem a nota que está aqui entre parênteses, pode ir até 39 em ninhos parasitados. O que é isto dos ninhos parasitados? No pato de bico vermelho existe um comportamento bastante curioso que se chama o parasitismo intraespecífico. Ou seja, não é a situação que nós temos no cuco, que é interespecífica, em que o cuco vai pôr ovos nos ninhos de outras aves. Não. O que temos aqui são fêmeas a pôr ovos nos ninhos de outras fêmeas. E, portanto, não é raro, pelo contrário, está bem documentado, haver ninhos que têm ovos de 2 ou 3 fêmeas. Ou mais, se calhar. Não sei quanto é que é o máximo. Mas já se registaram ninhos com 39 ovos, que obviamente é assim, um valor exagerado. A sensação que eu tenho daquilo que eu já li é que as fêmeas vão pôr alguns ovos nos ninhos de outras fêmeas para estas ficarem com o trabalho de incubar. Portanto, é isto que se chama o parasitismo intraespecífico. É aves a parasitar outras da mesma espécie para elas ficarem a cuidar dos ovos e das crias. A incubação é 26 a 28 dias e é síncrona. O que é que quer dizer incubação síncrona? Quer dizer que a incubação só começa com a postura do último ovo. Há espécies em que a incubação é assíncrona, em que começa logo com o primeiro ovo e depois os ovos vão eclodindo de forma progressiva e depois há umas crias que são maiores que outras que nasceram mais cedo. No caso dos patos, normalmente a incubação é assíncrona. E porquê? Porque eles são nidífugos, portanto eles saem e começam logo a nadar, como diz a música dos patinhos, e aí eles convém saírem todos do ninho ao mesmo tempo, que é para poderem todos acompanhar a mãe a nadar. E, portanto, a incubação é síncrona para permitir que a eclosão também seja síncrona. Netta rufina, então o que é que isto significa? Netta é uma palavra que vem do grego
está aqui a grafia em grego e depois a respectiva transliteração para o nosso alfabeto, significa pato. Rufina. Rufina é o feminino de rufinos, que é um termo do latim medieval, portanto já é um latim tardio. Rufinos significa dourado, alaranjado, e é uma palavra que, por sua vez, deriva do latim original rufus. Rufus significa ruivo. Portanto, isto provavelmente será uma alusão à cor da cabeça dos machos, que é assim, cor de laranja, como se pode ver. Portanto, se nós quiséssemos assim, numa tradução muito literal do nome científico, isto significa pato ruivo, ou pato arruivado. Esta espécie foi descrita pelo Peter Simon Pallas em 1773. Este era um ornitólogo que fez muito trabalho de pesquisa na Rússia e na Sibéria, e é aí que ele vai encontrar esta espécie. Na altura chamou-lhe Anas rufina, porque o género neta só aparece mais tarde. Anas rufina, e está aqui, está escrito em alemão, mas é viagem através de diferentes províncias do Império Russo, ou do Reino da Rússia. E a localidade tipo foi no Mar Cáspio e nos lagos do deserto tártaro. Portanto, isto são zonas da Ásia. E esta espécie é descrita na Ásia porque no século XVIII ela não ocorria na Europa. E este é um dos aspectos que eu queria salientar hoje. O pato de bico vermelho é uma novidade relativamente recente na Europa. Portanto, isto é uma espécie de origem asiática. Já vamos ver a questão da distribuição. Primeiro, gostaria de recordar as principais características de identificação. Isto é do Birds of the Western Palearctic on CD-ROM. Então está aqui uma estampa com diferentes ilustrações. Temos embaixo à direita o número 1 é o macho adulto, com a cabeça alaranjada, o bico vermelho, que lhe dá o nome, depois o peito preto, o dorso castanho e os flancos brancos, as infracaudais pretas também. O 2, aqui em cima à esquerda, é a fêmea, que é mais castanha, como acontece com a maioria dos patos. Bico escuro, só aqui com a extremidade mais rosada. E reparem a cabeça mais ou menos bicolor, que é castanha do olho para cima, portanto aqui no barrete, e, enfim, de um tom, não é bem bege, mas é assim um branco sujo entre o branco e o castanho na face. O 3 é o macho em eclipse. Como sabemos, os patos fazem uma muda das penas de voo todas de uma vez e perdem a capacidade de voar durante o verão, e por isso os machos mudam primeiro as penas do corpo para ter um aspecto mais discreto, presumivelmente para não dar tanto nas vistas, e ficam parecidos com as fêmeas. Parecidos, mas não iguais. Há algumas diferenças, a mais evidente das quais é a cor do bico. O bico continua a ser vermelho. Aliás, isto é uma característica que também é útil nos patos reais. Os patos reais também ficam em eclipse, mas os machos ficam com aquele bico amarelo esverdeado, enquanto que as fêmeas ficam com o bico alaranjado. Portanto, a cor do bico em várias espécies de patos é uma forma útil de separar machos das fêmeas quando estão em eclipse. Reparem também na íris vermelha, que se mantém aqui, e mais uns detalhes na plumagem. Portanto, isto é o macho em eclipse, e o período de eclipse normalmente é durante os meses de verão. O 4 é um juvenil. Os juvenis, como acontece em muitas espécies, são parecidos com as fêmeas, mas podemos ver, por exemplo, aqui as orlas claras nestas penas, nestas coberturas e no manto. Portanto, há algumas diferenças a nível da plumagem que depois irão desaparecendo. E o 5 é uma cria que ainda não voa, ainda só está coberta de penugem. Aqui de um outro guia, que é do guia do Rob Hume e do Andy Swash, temos também aqui então o macho reprodutor em baixo. Está aqui male, o símbolo de macho BR, que significa breeding, portanto é nupcial, e diz aqui que a plumagem nupcial vai de novembro a maio, portanto apanham a inverno e a época dos ninhos. No inverno normalmente eles já estão com estas cores. A fêmea tem o mesmo aspecto durante todo o ano, e aqui cá está o macho, neste caso juvenil, portanto ainda tem aqui o resto das orlas claras, e as cores não são tão vivas mesmo no bico, mas percebe-se que é um macho porque tem o bico vermelho, que a fêmea não tem. Portanto, macho juvenil de junho a outubro. E ele tem aqui uma nota a dizer, o non-breeding eclipse, portanto, NB é non-breeding, portanto o macho nupcial, desculpem, o macho em eclipse,
que é de maio a setembro, é parecido com o macho juvenil, mas o olho é brilhante. Reparem na íris vermelha, que eu já chamei a atenção na estampa anterior. O juvenil não, tem a íris escura. Portanto, o macho adulto em eclipse vai ter a íris vermelha, o juvenil tem a íris escura. E o bico terá um vermelho mais vivo do que no juvenil. Depois cá em cima vemos o macho e a fêmea em voo. As características da plumagem já falámos, mas em voo destaca-se também esta risca branca, que aliás há várias espécies de zarros que também apresentam uma risca deste tipo que atravessa as primárias e as secundárias. Agora algumas fotografias, aqui para começar um macho adulto em época de reprodução, tirado no Algarve, portanto com as cores vivas, a cabeça laranja, o bico vermelho e a íris vermelha também, as características que já falámos. Uma fêmea adulta, aqui, portanto a plumagem mais ou menos lisa, o barrete mais escuro que a face, o bico preto com a extremidade assim um bocadinho mais rosa alaranjada. Depois, aqui uma fêmea com uma ninhada. Eu aqui, nesta foto do Tiago Guerreiro, pus aqui a data, 29 de maio, só para salientar quando é que nós podemos ver fêmeas com crias. Eu encontrei outras fotos tiradas mais cedo no mês, no início de maio, mas normalmente antes de maio não vemos fêmeas com crias. Portanto, eu presumo, tendo em conta o período de incubação, que as posturas sejam no início de abril, ou durante o mês de abril, o que significa que os casais se deverão estar a formar no final do inverno, fevereiro, março. A construção do ninho será em março e as posturas em abril. Portanto, em maio ou junho já vemos ninhadas com os patinhos a nadar atrás da mãe. Aqui um macho adulto em eclipse. Porque é que eu sei que é macho? Porque tem o bico vermelho. Porque é que eu sei que é adulto? Porque tem a íris vermelha. Como já falámos, o juvenil terá a íris escura e não terá o bico de um vermelho tão vivo. Portanto, isto é o aspecto de um macho em eclipse. Se a memória não me falha, esta foto foi tirada no mês de julho. Portanto, em julho eles já perderam aquela coloração laranja da cabeça. E finalmente aqui uma fotografia de um macho adulto em voo. Cá está a cabeça cor de laranja, bico vermelho e a tal risca branca que percorre as penas de voo, ou seja, as primárias e as secundárias. Agora vamos olhar um bocadinho para a distribuição. Eu começo por pôr aqui um mapa. Este mapa é um bocado antigo. É do Birds of Western Palearctic, com CD-ROM, e o Birds of Western Palearctic saiu, o livro saiu em 1977, portanto tem quase 50 anos. O CD-ROM foi da década de 90, eu não tenho a certeza se os mapas do CD-ROM não tinham já tido algumas atualizações, penso que sim. Não tenho a certeza porque eu não tenho aqui o livro para verificar. Portanto, este mapa seria a situação na Europa nos anos 70 ou 80 ou no limite início dos anos 90. O que é que nós vemos aqui? O amarelo são zonas onde é estival reprodutora, o verde onde está todo o ano e o azul onde está no inverno. O que nós vemos é que no sul da Europa, ou melhor, aqui no sudoeste da Península Ibérica, sul de França e Turquia está presente todo o ano, portanto com manchas verdes e azuis, mas na metade norte da Europa será estival. Eu li alguns que a partir dos 46 graus norte que eles são migradores. Portanto, as populações da Holanda, Alemanha, Dinamarca, Polónia, etc., serão migradoras. E depois aqui temos o leste, isto ainda faz parte do Paleártico Ocidental, portanto temos aqui a zona do Cáucaso, isto aqui é a Rússia, Geórgia, Arménia, Turquia, portanto também temos aqui populações migradoras. Ora, é preciso ver que esta espécie, como eu disse há pouco, não ocorria na Europa. Esta espécie é oriunda da Ásia, e a Ásia aqui entenda-se da Turquia para lá, ou do Cáucaso para lá. E ela chega à Europa, começa a ocupar a Europa, aproximadamente, desculpem, passei muito depressa, aproximadamente a partir de 1830, é aquilo que se sabe. E começa a ocorrer de forma progressiva no continente, mas sabe-se que até ao final do século XIX era um pato bastante raro na Europa, e na maioria dos países europeus o primeiro registro de nidificação dá-se já no século XX. E sabe-se que até meados do século XX era relativamente escasso na Europa. E depois vai se tornando progressivamente mais comum e hoje é bastante frequente no continente e a expansão continua, como já vão ver. Portanto, há praticamente 200 anos, este pato vindo da Ásia começou a ocupar a Europa
e foi-se expandindo. No entanto, o Birds of Western Palearctic, que é aqui este BWP, que também é conhecido como Cramp, que é o apelido do primeiro autor, que era o Stanley Cramp, pois o BWP, em alguns países europeus, eles sugerem que os primeiros casos de reprodução se teriam dado com aves oriundas de cativeiro. Que, aliás, como sabemos, o cativeiro é frequente em muitos anatídeos, em patos. É impossível saber, pelo menos a esta distância no tempo, se foi o caso ou não, e não sabemos se as populações que temos hoje são provenientes são descendentes dessas populações de cativeiro ou se resultam de uma expansão natural das aves vindas da Ásia. Provavelmente há uma mistura das duas coisas, diria eu, mas é impossível ter certezas. Portanto, sabe-se que vieram da Ásia, sabe-se que começaram-se a espalhar pela Europa, sabe-se que havia em cativeiro e sabe-se que se estão a expandir. Mais do que isto é difícil reconstituir, mas já dá para ficar com uma ideia. Bom, o mapa atual que está no site do Birds of the World é este. E este mapa, para começar, tem o mundo todo, ou melhor, o velho mundo onde a espécie ocorre, e depois na Europa a mancha já está mais composta. Reparem agora aqui em França, Alemanha, Inglaterra e leste, a mancha é muito maior, portanto este mapa já está atualizado com a distribuição atual. O que nós vemos é que na Europa a zona salmão é a zona onde supostamente é mais migrador, portanto França, Alemanha, Países Baixos, Chequia, Suíça, Itália, Áustria e Hungria, e depois residente no Reino Unido, Península Ibérica, Turquia e aqui no sul da Europa, e depois invernante na orla sul do Mediterrâneo. E depois cá está a tal mancha principal da ocorrência, que é a tal mancha de onde presumivelmente a espécie é originária, que vai aqui então desde o Cáucaso, desta zona, passa aqui pelo norte do Mar Cáspio, que é este mar que aqui está, e depois apanha este país que é o Cazaquistão, este ao lado que é a Mongólia, apanha aqui o noroeste da China, e depois aqui mais uns países aqui para o meio, que é o Tajiquistão e o Uzbequistão e outros acabados em ão. Aqui estas populações são migradoras e, como podem ver, há muitos que vão invernar à Índia e países vizinhos. Portanto, as populações asiáticas são migradoras e as populações europeias em grande parte também. Portanto, isto dá-vos assim o retrato mais ou menos atual da situação da espécie. Temos dois núcleos diferentes, então, o núcleo europeu e o núcleo asiático, mas a espécie é monotípica, o que não surpreende, porque esta população aqui não existia. E como não existia, ela não estava isolada. E se não estava isolada, não teve também tempo agora de estar a evoluir separadamente. Portanto, para já, não são consideradas subespécies. Vamos olhar para o Atlas Europeu. Isto é o mapa do segundo Atlas Europeu, que nos mostra a abundância, com graus, quem já viu estes mapas já sabe, isto está numa escala logarítmica, que se refere quanto mais escuro, maior o número de casais, são quadradinhos de 50 por 50 UTM, e portanto, quanto mais escuro, maior o número de casais. O que me chamou a atenção neste mapa é que as bolinhas são muito mais escuras aqui no Cáucaso. Reparem, aqui, portanto, Arménia, Geórgia e sul da Rússia, temos bolas muito mais escuras do que na Europa, em que as bolas, de uma forma geral, são mais clarinhas. O que nos mostra que, apesar da espécie se ter expandido na Europa, o grosso da população continua a estar aqui já na parte asiática aqui embora eles considerem isto Europa aqui para efeito deste Atlas, mas a Turquia, por exemplo, já é considerada a Ásia. Enfim, os limites são sempre um bocadinho discutíveis. De qualquer forma, o aspecto a ressaltar é aqui, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, a espécie parece ser consideravelmente mais abundante do que na Europa, em que tem uma distribuição vasta, mas com números relativamente baixos. Vemos uma mancha bastante extensa na metade sul da Península Ibérica e depois aqui na chamada Europa Central, portanto, centro-leste de França, Suíça, Áustria, Alemanha, Benelux, Reino Unido, mas sempre com bolinhas clarinhas. Há aqui umas bolinhas mais escuras no sul de França, que é na Camargue. A Camargue é a zona úmida mais importante de França, que fica ali um bocado a oeste de Marselha, e é um dos sítios já onde a espécie ocorre na Europa há mais tempo. Também na Andaluzia, aqui no delta do Ebro, portanto na Catalunha, também é um sítio muito importante. De resto, na Europa, as bolinhas são relativamente claras na maior parte da região. Agora aqui o mapa de comparação, que muitos de vocês também já conhecem, já sabem o que é que isto significa, mas para quem não conhece eu vou recordar. Isto é o mapa que compara o primeiro Atlas Europeu publicado nos anos 90 com o segundo. Os quadrados azuis referem-se às quadrículas onde a espécie não estava no primeiro e foi detectada no segundo.
as laranjas onde desapareceu e as cinzentas onde permanece. E quando nós olhamos para este mapa, vemos aqui a cor azul a dominar. E vemos uma enorme expansão em toda a Europa Central, portanto, nestes países que eu já referi, França, Norte de Itália, Suíça, Áustria, Alemanha, Benelux, Chequia, Hungria, até no Reino Unido, portanto, uma enorme expansão, com mais uns quadrados azuis noutros países periféricos. Também em Portugal se nota ali a expansão, em partes de Espanha, embora no norte de Espanha apareçam aqui uns quadrados cor de laranja, mas no sul de Espanha parece ter havido uma expansão. Portanto, globalmente, a nível da Europa, não há aqui qualquer dúvida que o pato de bico vermelho nos últimos 30 anos se expandiu de uma forma absolutamente espetacular. E isto é um aspecto interessante porque muitas vezes nós ouvimos falar só de situações negativas, que também as há, portanto há espécies que estão a diminuir, sem dúvida, há espécies que são hoje muito menos comuns, mas também há casos de sucesso de espécies que se têm estado a expandir e a expandir de forma acelerada, espécies que não ocorriam ou que eram muito raras e que agora são bastante frequentes, já com muitos milhares de indivíduos. E o pato bico vermelho é um deles, e acho que estas histórias de sucesso também não devem ser esquecidas. Mostro-vos aqui dois mapas da evolução em dois países europeus. À esquerda temos o Reino Unido, aliás, as Ilhas Britânicas, porque isto é um atlas que apanha o conjunto da Grã-Bretanha e da Irlanda. A Grã-Bretanha é esta ilha, que é... Portanto, o Reino Unido é a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. E à esquerda temos a ilha da Irlanda, que é a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Na verdade, o pato só ocorre na Grã-Bretanha, mais concretamente em Inglaterra, que é na parte sul. Ora, eles, nas Ilhas Britânicas, já fizeram 3 atlas de aves. Um que terminou em 72, outro que terminou em 92 e outro que terminou em 2011. E este mapa compara o primeiro com o terceiro. E as setinhas para cima indicam as quadrículas novas. Depois há aqui uns quadradinhos rosas, que é onde se manteve. E uma setinha preta para baixo, que é onde desapareceu. Só temos uma setinha preta. Não, duas setinhas pretas. Temos 3 ou 4 quadradinhos de cor-de-rosa e o resto é tudo setinhas para cima. Portanto, no primeiro Atlas praticamente não havia, em 70 e 72, e no terceiro Atlas, em 2011, já havia aqui numas dezenas de quadrículas. Portanto, clara expansão na Inglaterra. À direita temos os Países Baixos, a Holanda. Aqui também a azul, onde apareceu, a vermelho, onde desapareceu. Temos uma clara expansão com imensas bolinhas azuis por todo o país. Portanto, 2 países onde houve uma clara expansão. Mostro-vos ainda um terceiro exemplo de um país que eu não costumo falar muito, mas que agora tem um atlas online muito interessante, que é a França. Em França eles já têm 4, não sei se já fizeram 4 atlas de aves, mas pelo menos têm lá 4 mapas para as espécies todas, está online no site do Oiseau de France, e tem para 4 períodos diferentes do tempo. E eu pus aqui os 4 mapas. Em cima à esquerda, de 70 a 75, como podem ver, havia aqui um núcleo. Perdão, as cores mais escuras é a nidificação confirmada e as mais claras é a nidificação possível. Portanto, tínhamos aqui o núcleo da Camargue, cá em baixo, e aqui um núcleo entre Lyon e Genebra, que é na Suíça, e de resto quase não havia em França. Portanto, os núcleos principais eram estes, e aqui um na Córsega. Depois, 85 a 89, já uma expansão clara no sul de França, e aparecimento aqui no centro-oeste também. São assim as diferenças mais importantes. Quando avançamos para 2009, 2012, a expansão é clara, este núcleo central alargou-se imenso, aparecem imensos núcleos a norte, até já na região de Paris, Estrasburgo, Metz e outras cidades aqui no norte, aqui também no centro-oeste, no Vale do Loire, e reparem, o núcleo do sul já não é só a Camargue, já é toda a orla do Mediterrâneo, aqui mais ou menos desde antes de Montpellier até Marselha. E finalmente o mais recente, que tem poucos anos, 2019 a 23, uma expansão ainda maior, com o núcleo sul a começar quase na fronteira espanhola e a ir até, penso que já seja perto de Nice, quase. Enfim, não será Nice, mas será aqui a zona de Marselha. Este núcleo central a unir-se aos núcleos do norte, já muito comum na região de Paris, no extremo norte do país, mais na região oeste, portanto, uma expansão claríssima em França, e o mapa só não está mais contínuo, porque se calhar não há a habitar nas quadrículas todas, porque eles precisam, obviamente, de lagos. Portanto, 3 exemplos de países que eu vos mostrei, Grã-Bretanha, Países Baixos e França, em que a expansão é claríssima ao longo dos últimos 40 anos. Vamos ver a situação em Espanha. Eu, como tenho dito, acho que para compreendermos a situação no nosso país é sempre útil olharmos com atenção para o que se passa em Espanha, porque é o país
que além de ser mais próximo, partilha muitas das características geográficas connosco e, portanto, olharmos para a situação em Espanha, para a maioria das espécies, ajuda-nos a compreender a situação em Portugal. Este é o mapa do segundo Atlas espanhol, que foi publicado em 2003. As quadrículas são de 10 por 10 e nós vemos aqui, enfim, diferentes agrupamentos de bolinhas de presença, sendo que eu destaco aqui os mais importantes. Isto aqui é a Andaluzia Ocidental, portanto, as marismas do Guadalquivir, ou seja, o Parque Nacional de Doñana e zonas circundantes, aqui nas províncias de Huelva, Sevilha e Cádiz, é um dos núcleos principais. Aqui o Delta do Ebro, que eu já falei, na província de Tarragona, faz parte da Catalunha. Aqui as lagoas de Castilha-La Mancha, que apanham províncias como Toledo, Ciudad Real e Albacete, e depois aqui a costa do país valenciano. Eu consegui recolher alguns números do outro livro, que é o Birds of the Iberian Peninsula, e que refere qual era o número de casais para cada comunidade autónoma nesta altura. Então, na Andaluzia, haveria entre 400 e 800 casais, quase todos aqui na zona de Doñana. Estes 1500 referem-se à zona de Castela-La Mancha, onde há muitas lagoas, mas isto só em anos úmidos, porque em anos secos as lagoas secam e não há nenhum. 300 na costa do país valenciano, 2000 na Catalunha, quase todos no Delta do Ebro, e 80 a 90 casais nas Ilhas Baleares. No resto do país, o número dos casais era tão pequeno que não tem grande significado. Portanto, isto dá-vos uma ideia da dimensão populacional em casais. Quando estamos a falar de população nidificante, normalmente a métrica é casais e não indivíduos. Para os invernantes usamos indivíduos. No terceiro Atlas espanhol, aqui o mapa que marca as diferenças, portanto, azuis são as novas, vermelhas onde desaparece e amarelas onde continua. Vemos mais bolas azuis do que vermelhas, portanto, uma expansão essa bastante nítida aqui na Andaluzia Ocidental, na zona de Castela-La Mancha, no país valenciano, aqui a região de Múrcia, e, novidade, aparecem uma série de bolinhas na metade norte da península onde não havia. Portanto, isto é a diferença. E claro que este Atlas não foi um Atlas completo, como já sabemos, as bolinhas cinzentas são quadrículas que não foram prospectadas, portanto a comparação só pode ser feita nas quadrículas que foram objeto de prospeção nos dois Atlas, mas mesmo comparando essas, houve um aumento muito expressivo, passou de 112 para 172 quadrículas. Portanto, isto desde 2002, que foi a data de publicação do segundo Atlas, até ao terceiro, que se não estou em erro, foi publicado em 2018 ou 2019. Portanto, num período de um pouco menos de 20 anos, houve aqui esta expansão em linha com aquilo que se verificou no resto da Europa, como já vimos. E então agora vamos falar da situação em Portugal. Em Portugal, este pato chegou tarde, o que não surpreende, se ele veio da Ásia e só chegou à Europa no século XIX, e a Ásia está lá do outro lado da Europa, ele vai se expandindo para o oeste, ele só chega à Espanha, os primeiros registros são no final do século XIX, mas ele só começa a colonizar a Espanha regularmente a partir de 1930, e portanto a Portugal chega mais tarde. O primeiro registro que há conhecimento, ele era desconhecido no século XIX, e na primeira metade do século XX não há nenhuma referência na literatura antiga. E o primeiro registro que há conhecimento foi em 1967, na Lagoa de Santo André, que fica no litoral alentejano. Ou seja, ainda não passaram 60 anos desde que o pato de bico vermelho aparece em Portugal pela primeira vez. E já havia muitos não, mas já havia alguns trabalhos, já havia observadores interessados, já havia catálogos de espécies. Portanto, isto não é uma espécie assim tão difícil de identificar. Se não havia registros, é provável que estivesse mesmo ausente. E o primeiro registro de nidificação dá-se em 1980. Pelo menos a primeira confirmação no estuário do Tejo, portanto, junto a Lisboa. Mais concretamente, neste sítio aqui neste mochão que aqui está. No estuário do Tejo há 3 mochões. Mochões são ilhas, umas ilhas rasas que existem no meio do estuário. Portanto, para situarem, está aqui Lisboa. Aqui em cima, já um bocadinho fora do mapa, é Vila Franca de Xira. Aqui embaixo, Montijo e Alcochete. Está aqui a base aérea. Aqui a zona de Pancas e aqui a Lesíria Grande. E tem 3 mochões. Tem aqui o mochão da Póvoa, que neste momento está muito degradado porque os diques estão meio desfeitos, desde há uns anos. Aqui o mochão da Lhandra e este mais triangular é o mochão do Lombo do Tejo. E o mochão do Lombo do Tejo, agora feito aqui um zoom, para vos situar um bocadinho melhor, portanto, tem este aspecto quase triangular, são aqui campos de cultura, tem aqui uma lagoa.
Aqui é o Evoa, só para situarem. Isto são as Marinhas da Saragossa. Portanto, isto em linha reta é muitíssimo perto. Só que isto é uma ilha. Eu nunca estive no Mochão do Lombo do Tejo. É um sítio privado e é uma zona, portanto, que só se pode chegar de barco. Só conheço dos relatos e da fotografia aérea. Mas o primeiro registro de nidificação foi numa lagoa que existia neste local. Uma lagoa artificial que já estava classificada, eu já vou falar disso, e é aqui que se dá o primeiro registro de nidificação. E então, em 81, 82, isto é durante o primeiro Atlas Nidificantes, foram contados aqui 20 a 25 casais. E no final da década de 80 chegou a subir para 30 casais. Parece muito, e é muito para a altura, não se conhecia mais nenhum registro, mas isto era um sítio muito sossegado, muito isolado e que ainda por cima estava classificado. Já vou explicar melhor a classificação. Portanto, era um sítio em que, por qualquer motivo, as aves encontravam condições para se reproduzir. Mas depois as condições degradaram-se. Em 1990 já só houve uma ninhada e eu acho que depois deixaram de se reproduzir no local. Mas, entretanto, em 2001 foram encontradas 3 ninhadas em Alverca. Alverca fica aqui ao lado. Alverca do Ribatejo tem lá umas antigas salinas e as salinas da Alverca e do Forte da Casa hoje em dia são local de reprodução de várias aves aquáticas. Portanto, em 2002 tinha 5 casais. Possivelmente são aves que vieram desta população aqui do Mochão do Lombo. Ora, falando um bocadinho melhor do Mochão do Lombo, que eu gostava de dar aqui uns elementos adicionais. Este mapa que está aqui é do diploma original que classificou a Reserva Natural do Estuário do Tejo em 1976. Foi uma das primeiras áreas protegidas do país e este mapa faz parte do decreto-lei. Portanto, temos aqui Lisboa em baixo, aqui em cima, cá para cima será Vila Franca de Xira, este é Alverca, cá está a reta, portanto, a reta do Cabo aqui, isto é Porto Alto, e cá em baixo Alcochete. Esta linha Pontelhado Grosso é o limite da Reserva Natural, tal como foi classificada em 1987. Portanto, apanha os Mouchões, como podem ver, apanhou uma parte da Lesíria Grande, o Evoa é aqui, na altura não havia Evoa, mas fica aqui, de uma parte da Lesíria Grande, apanha aqui o Sorraia e depois apanha aqui a zona de Pancas. O limite vai por aquele caminho, por aquele estradão que dá para fazer em Pancas, onde se vê os noitibós. E depois tem aqui umas linhas pontilhadas mais estreitas, como podem ver. E esta linha pontilhada mais estreita é a Reserva Integral de Pancas, que foi classificada com o decreto-lei. O que é uma reserva integral? É uma zona de proteção máxima onde é proibido entrar. Portanto, não é permitido as pessoas entrarem na zona de reserva integral. Só que este diploma, e é por isso que eu estou a falar nele hoje, além de classificar a reserva integral de Pancas, classificou outra reserva integral. Estão a ver aqui este pontilhado pequenino? Aqui no Mochão do Lombo do Tejo. Classificou a reserva integral do Mochão do Lombo do Tejo, mas não era o Mochão todo, era só a lagoa. A tal lagoa que vocês viram há pouco. Portanto, a lagoa onde criaram os patos de bico vermelho foi classificada como reserva integral. Eu não sei se na altura já havia lá patos de bico vermelho ou o que é que motivou, porque o decreto-lei não esclarece o que é que motivou essa classificação, mas posso-vos dizer que quando é publicado o plano de ordenamento em 2008, esta zona do Mochão foi desclassificada. Deixou de ser uma zona de proteção total. Agora já não existe o conceito de reserva integral, existe zona de proteção total e zona de proteção parcial. A zona de proteção total é agora apenas o que era a antiga reserva integral de Pancas. Esta zona dos Mochões e outras áreas da reserva são zonas de proteção parcial e, portanto, já não é interdito o acesso de pessoas e, segundo creio, atualmente até é aqui permitida a pesca lúdica. Portanto, esta lagoa já não tem o estatuto de proteção que tinha na altura. E presumivelmente também já não terá o mesmo interesse. Como vos disse, eu nunca estive no Mochão do Lombo do Tejo, portanto não tenho elementos que me permitam comparar o que era e o que é agora, mas daquilo que tenho lido, aparentemente a situação alterou-se. Tem havido algumas notícias sobre o Mochão do Lombo do Tejo. Uma delas, que foi esta que saiu aqui há uns 5 anos, saiu no Jornal Expresso e dizia 35 milhões para transformar uma ilha do Tejo num resort de luz. Isto é uma imagem do Mochão, visto de norte, portanto tem lá uma grande casa, tem lá um apartamento T6 de luxo, até de antes tinha lá uma praça de touros que se via na fotografia aérea, não sei se ainda existe ou não, e a lagoa é lá mais para o fundo, que aqui estamos a olhar de norte para sul. E aqui dizia que havia um projeto para transformar isto num resort de luxo. Isto é no início de 2021. Depois, em outubro de 2021, sai uma decisão da Agência Portuguesa do Ambiente a chumbar esse projeto devido ao risco de inundação e cheias. Esta história deu muita polémica na altura, foi em outubro de 2021,
Portanto, a APA chumbou esse projeto. Mas, entretanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que deve ter havido aqui uma falência ou outra coisa qualquer, e a entidade proprietária do Mouchão, que é esta que está aqui, a Real Mouchão Lombo do Tejo Sociedade Agropecuária, foi alvo de uma execução fiscal, e o Mouchão do Lombo do Tejo, esta notícia é muito recente, é de outubro de 2025, o Mouchão do Lombo do Tejo foi colocado em leilão, num leilão promovido pelo Tribunal de Loures com um valor base de licitação de 10 milhões de euros. Portanto, como podem ver, está aqui escrito, tem 889 hectares, portanto, quase 900 hectares, é uma área bastante grande. O Mouchão todo foi a leilão. Eu não sei o que é que vai ser o futuro do Mouchão, mas, como podem ver, aquilo que primeiro foi uma reserva integral, depois foi o único local de reprodução em Portugal de pato de bico vermelho, depois foi classificado, depois, afinal, já havia intenção de fazer turismo e acaba num leilão. Este Mouchão tem uma história bastante atribulada. Eu não sei dizer exatamente neste momento que interesse é que tem para as aves selvagens, mas aproveitei só para explicar um bocadinho aqui a história do Mouchão do Lombo do Tejo. Posto isto, vamos olhar para os mapas da espécie, e eu partilho, como habitualmente, o mapa do primeiro Atlas de reprodutores, que foi publicado em 1989. As datas de trabalho de campo foram de 78 a 84, portanto há 45 anos, mais ou menos, e diz assim, a espécie cuja irregularidade na reprodução em certas zonas é conhecida. Também em Portugal se verificaram alguns casos de nidificação irregular num dos locais ao longo de pelo menos 4 anos, tendo esta pequena população atingido cerca de 30 casais. Ora, e os sítios utilizados foram uma pequena lagoa de água salobra e alguns tanques de piscicultura extensiva. Portanto, no primeiro Atlas de nidificantes, está aqui 10 a 100. 10 a 100 é o número de casais estimados, mas o texto detalha que são cerca de 30. Tem só uma bolinha, que é a nidificação confirmada, e apenas no estuário do Tejo. Portanto, que é a tal população do Mouchão do Lombo do Tejo. Esta era a situação do Pato de Bico Vermelho em Portugal em 1989. Portanto, de acordo com o primeiro Atlas, nidificação confirmada no estuário do Tejo, não houve observações em mais nenhum sítio do país. Portanto, há 45 anos, ou 40 e... Não chega. Há 37 anos atrás, só se sabia da reprodução deste pato no estuário do Tejo. Com uma população de 10 a 100 casais, mas que sabemos que era de 30, e estava completamente ausente como nidificante no resto do país. Quando chegamos ao segundo Atlas, que tem trabalhos de campo 20 anos mais tarde e que é publicado em 2008, a situação é completamente diferente. Este Atlas já usa uma malha de 10 por 10 km, que são este reticulado que podem ver aqui. As bolinhas grandes são confirmações e vejam a diferença. Portanto, em 20 anos, de repente, este pato colonizou todo o sul do país. Houve uma enorme expansão no Alentejo e no Algarve. Portanto, temos nidificação confirmada no Algarve, nomeadamente aqui na zona central. Portanto, isto será Quinta do Lago e Vila Moura ou outras zonas aqui perto. Portanto, é aqui no chamado Algarve Central, perto de Faro. E em todos os distritos do Alentejo, muitos registros em Beja, no distrito de Beja, portanto, em diversas barragens. Distrito de Setúbal, aqui será a Lagoa de Santo André de cima e a de baixo será a Lagoa da Sancha, que fica no concelho de Sines. Aqui há alguns registros no distrito de Évora, com uma confirmação aqui que eu penso que seja em Reguengos de Monsaraz. E finalmente aqui no distrito de Porto Alegre, particularmente na Albufeira do Caia, que fica entre Elvas e Campo Maior. Portanto, em 20 anos, de repente, houve aqui uma enorme ocupação do sul do país. Passamos para o terceiro Atlas. No terceiro Atlas, aqui eu ponho 2 mapas. À esquerda, o mapa de presenças e confirmações, que temos aqui, novamente com confirmações em muitos sítios, e reparem a expansão do Algarve, já com confirmação em Castros Marinho e presença mais a oeste aqui nos Salgados, e agora uma presença quase contínua no interior alentejano. E também em Lisboa, aquilo que era só uma bolinha ou duas no estuário do Tejo, agora já se está a expandir para sul, aqui em direção a Pancas, Alcochete, provavelmente. O mapa de comparação ajuda-nos a ver as diferenças. As bolinhas verdes são os sítios onde a espécie apareceu, azul onde mantém, face ao segundo Atlas, e vermelho onde desapareceu. O que é que nós vemos? Alguma expansão no Algarve, mas sobretudo no interior alentejano, em particular no distrito de Beja. Portanto, no distrito de Beja temos agora aqui uma mancha contínua, que vai aqui desde a zona de Castro Verde, passando por Beja, depois para leste Serpa, isto aqui deve ser Moura, e depois já entra no distrito de Évora, portanto, Mourão, Reguengos, Évora, etc. E depois aqui ainda no distrito de Porto Alegre, portanto, barragem do Caia e arredores, e cá está o núcleozinho do estuário do Tejo. Sei que, pelo entretanto, já houve reprodução confirmada no polo do Boquilobo, que fica aqui no Ribatejo,
perto da Golgã, mas não aparece aqui porque talvez não tenha sido durante o período do Atlas e ocasionalmente noutros locais. Grosso modo, podemos ver que este pato ocorre a sul do Rio Tejo, como reprodutor. Portanto, para já não colonizou o norte do Tejo, embora ocasionalmente apareçam indivíduos a norte, mas está claramente a expandir-se na metade sul do país, à semelhança do que acontece em Espanha. Portanto, variação face ao segundo Atlas, o que nós podemos ver é uma grande expansão, sobretudo no Alentejo, agora, novos locais na região de Lisboa e no Algarve. E atualmente até penso que no Algarve já há em mais sítios que eles vão aparecendo. Aqui um mapa de distribuição. Este é o mapa que está no site do Aves de Portugal. Isto aqui é a presença ao longo do ano todo, não é só como reprodutor, mas que de certa forma se assemelha ao que vem no Atlas. Portanto, estuário do Tejo, lagoas do litoral alentejano, costa algarvia e depois uma grande parte do interior alentejano, sobretudo distritos de Évora e Beja, que é onde é mais comum. À direita é um mapa que foi construído a partir dos registros do eBird e que nos mostra o número máximo de indivíduos observados em cada distrito do país. Atenção que o número máximo significa que pode ter sido visto só uma vez. Isto não são médias, são valores recorde para cada distrito. E isto é retirado do eBird, e o eBird não tem a informação toda. Há informações também históricas que não estão no eBird. É claro que salta logo aqui à vista este registro de 700. Estes 700 foi uma observação da Lagoa de Santo André. A Lagoa de Santo André, que eu já referi há pouco, é um local que historicamente sempre foi muito importante para a espécie, mas eu julgo que perdeu alguma importância em anos recentes. Este registro de 700 indivíduos é de janeiro de 1994. Tem mais de 30 anos. Eu já vou falar mais em detalhe das contagens, mas em anos recentes não houve números tão altos. Este 470 do distrito de Évora foi feito, este é mais recente, é de 2022 e foi feito num sítio onde também aparecem algumas concentrações, que foi na Albufeira da Caridade, que fica na herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz. Portanto, o distrito de Évora a atrair aqui algumas concentrações. De resto, o que nós vemos é os 4 distritos mais a sul têm recordes a 3 dígitos, portanto em Faro e em Beja também a chegar à ordem das centenas. Depois estes 3 distritos aqui do meio, que é Lisboa, Santarém e Porto Alegre, ficam apenas da ordem das dezenas. Claramente a espécie a norte é menos abundante, já não se atingem contagens tão grandes. E depois nos distritos mais a norte já só aparecem unidades. Portanto, há aqui registros pontuais, mas ou são indivíduos isolados ou são grupos muito pequenos, e nos distritos mesmo mais a norte, como Viana do Castelo, Bragança e Vila Real, não consta nenhum registro do eBird. Portanto, claramente há aqui um gradiente de abundância em que a espécie é mais abundante no sul e vai se tornando mais escassa à medida que avançamos para o norte, tal como acontece em Espanha. Falando agora um pouco dos números sobre as populações nidificantes e invernantes, eu fui buscar esta informação ao site da BirdLife, na ficha da espécie, tem lá alguns números que são as estimativas oficiais que cada país deu para as populações nidificantes e invernantes. À esquerda temos o quadro com as populações nidificantes por cada país. Eu recordo que quando falamos de populações nidificantes, normalmente indicamos em casais, é a métrica que se utiliza. Há várias razões para isso. A mais óbvia é que, obviamente, sem haver um casal não há reprodução, mas há outros motivos. Por exemplo, às vezes, para detectar aves, na época reprodutora, é muito mais fácil detectar, por exemplo, no caso dos passariformes, territórios de machos a cantar, porque as fêmeas são mais discretas e estão a incubar. Ou é uma forma mais rápida de nós conseguirmos perceber quantos territórios estão ocupados. Não funciona assim com todas as espécies que fazem paradas coletivas, como as abetardas, normalmente a população reprodutora é medida em indivíduos e não em casais. Mas para a maioria das espécies, a população reprodutora mede-se em casais. Então podemos ver aqui que o país com o maior número de casais na Europa, de longe a Rússia, com 20 a 25 mil. Como eu disse, isto é uma espécie mais asiática. O segundo país mais abundante é o Azerbaijão, 1000 a 5000, portanto, mais um país que está situado no leste, e depois a Turquia com 1000 a 3000. Portanto, estes 3 países, só no seu conjunto, já têm aqui qualquer coisa como 22 mil a 30 e tal mil. Para o total da Europa, que está aqui, que é 34 a 51 mil. Na União Europeia, a 28, na altura o Reino Unido ainda estava na União Europeia,
11 a 15 mil casais. Para Portugal, aparece-nos aqui o valor 500 a 1000 casais. Eu já vou falar mais em detalhe deste número, que me parece um número um bocadinho esticado para a população reprodutora, mas já vamos falar disso. À direita vemos o quadro da população invernante, e a população invernante na Europa andará entre os 165 e os 708 mil, portanto, quase 5 a 10 vezes superior à população nidificante. E aqui números altíssimos na Turquia, no Azerbaijão, com 100 mil a 500 mil. Isto são presumivelmente aves vindas do Cazaquistão ou de outros países da Ásia Central. Portanto, o Azerbaijão aqui muito importante para a invernada da espécie. E depois também números expressivos em Espanha, Suíça, Turquia. Há países que não aparecem aqui porque não terão dado esses números. Nos países mais a norte, os números serão um pouco menos expressivos. Em Portugal aparece-nos o número 140 a 500. Portanto, e reparem que isto é indivíduos, não é casais. Neste aqui temos que duplicar, portanto, isto serão 1000 a 2000 indivíduos. O que significa que a estimativa da população invernante é muitíssimo inferior à população nidificante, quando normalmente deve ser o contrário, deve ser superior, porque depois da época de reprodução temos os adultos e os imaturos. Portanto, tipicamente a população invernante é o dobro dos casais da população nidificante e mais qualquer coisa. Se não é das duas, uma. Ou há movimentos migratórios, ou uma das estimativas não está bem. Pode ser uma mistura das duas coisas. Ora, eu já vou voltar à questão dos números, mas agora mostro-vos aqui a ficha da conservação que vem na lista vermelha. O que nós vemos aqui é que a espécie globalmente não está ameaçada, portanto, list concern. Na Europa, segundo o livro vermelho, list concern. Em Espanha também. Em Portugal temos duas categorias distintas. Temos uma categoria para a população invernante, que é NT. NT significa near threatened, ou quase ameaçado. E a população nidificante estava em perigo, no livro 2005, Endangered, e no livro mais recente, 2022, passou para vulnerável. Portanto, desceu um degrau. Continua ameaçada, mas menos ameaçada. Considera-se, portanto, que a população nidificante está ameaçada, mas a invernante não. Mas, no entanto, a população invernante é mais pequena, como viram há pouco. Há aqui algumas contradições com os números que eu ainda não percebi muito bem. Eu fui ver a justificação na lista vermelha para estas categorias e diz assim: no caso da população reprodutora, diz que é uma população reduzida que se admite ser inferior a 1000 indivíduos maduros. Indivíduos maduros entenda-se adultos. Ora, inferior a 1000 indivíduos significa inferior a 500 casais. E, portanto, se é inferior a 1000 indivíduos, isso é o suficiente para colocar na categoria de vulnerável. A população invernante também é inferior a 1000 indivíduos, mas, portanto, também colocaria na categoria vulnerável, mas aqui foi feita uma correção que é a chamada adaptação à escala regional, que se admite que as condições não se estão a deteriorar e, portanto, que a população de fora, ou que a população nidificante pode salvar a população nacional caso esta decline. Enfim, é sempre um bocadinho subjetivo, não sei porque é que foi feita esta correção para a população invernante e não para a população reprodutora. A verdade é que o pato-bico vermelho, apesar de aparentemente ser mais comum na época de reprodutora, só está ameaçado nessa época e não no inverno. Só que há aqui uma coisa estranha, é que a estimativa populacional que vem no Atlas, no terceiro Atlas, que é a mesma página da lista vermelha, dá para o continente 500 a 1000 casais. Ora, 500 a 1000 casais significa 1000 a 2000 indivíduos. Significa que esta estimativa diz-nos que há pelo menos 1000 indivíduos. Isto é o que diz o Atlas. Mas a lista vermelha diz não, nós achamos que há menos que 1000 indivíduos e, portanto, fica vulnerável. Ou seja, a mesma página que tem o Atlas e a lista vermelha, na página da lista vermelha diz que há menos de 1000 indivíduos e na página do Atlas diz que há mais de 1000 indivíduos. Eu não sei qual das estimativas é que está correta, mas isto é uma contradição. E a sensação que fica é que quem fez a lista vermelha não olhou para os números do Atlas, ou quem fez o Atlas não olhou para os números da lista vermelha. A verdade é que isto é um bocado confuso para quem lê isto e fica sem perceber quais são os números mais exatos. Mas eu já vou voltar à questão dos números, porque há aqui mais algumas confusões. Antes disso, gostava de vos mostrar aqui uma ferramenta muito interessante, que é o Natura 2000 Viewer. Isto é um site oficial da Comissão Europeia, dedicado à rede Natura 2000, e se vocês escreverem Natura 2000 Viewer, vão lá parar. E o Natura 2000 Viewer é um mapa, portanto, tem um site que nos permite ver um mapa das zonas todas classificadas da rede Natura 2000, que são estas manchinhas verdes. Portanto, estas manchas verdes que aqui estão são ou as ZPEs, que são as zonas de proteção especial para aves, ou as ZECs, que são as zonas especiais de conservação ao abrigo da Diretiva Habitats. Portanto, o mapa mostra-nos logo tudo pintado a verde. E quando nós escolhemos uma espécie, isto é muito engraçado, eu meti lá neta refina, escrevi aqui em cima, neta refina.
E ele pôs-me logo aqui a espécie, em inglês, neta refina, com o código da espécie, e pintou-me de azul as ZPEs, portanto, as Zonas de Proteção Especial para Aves, que estão classificadas por causa, entre outros motivos, desta espécie. Ou seja, dito de outra forma, cada ZPE tem uma lista de espécies de aves que lá ocorrem que justificam a classificação. As ZPEs que têm o pato bico vermelho nessa lista aparecem aqui a azul, e são 4. É o estuário do Tejo, pelas razões que já são conhecidas, foi um dos primeiros sítios onde se reproduziu. A Lagoa de Santo André, historicamente um sítio muito importante para a espécie. Depois a ZPE de Évora, isto tem 2 bocados disjuntos, mas é a mesma ZPE. A ZPE de Évora e finalmente aqui embaixo a reserva de Castro Marinho. As outras azuis ao lado já são em Espanha, não interessa agora. Portanto, 4 ZPEs que estão referidas como sendo importantes para a espécie. Então eu fui consultar as fichas destas ZPEs no site da Rede Natura 2000 e fui ver o que é que dizia em termos populacionais e encontrei estes valores. Encontrei que a espécie só é referida como invernante nas fichas das ZPEs. Recordo, ZPEs são zonas de proteção especial e os valores que lá estão são estes. 8 indivíduos no estuário do Tejo, 11 a 50 em Évora, é a única ZPE que tem aqui um intervalo com mínimo e máximo diferentes, portanto 11 a 50 em Évora, 158 na Lagoa de Santo André, que é um valor que historicamente é bastante baixo, e 71 em Castro Marinho. Eu não sei, porque o site não refere em que ano é que foram obtidos estes valores, não tenho essa informação, a única informação que lá aparece é o estatuto, se é invernante ou nidificante, e qual é o número mínimo e máximo. Isto é o que está no site da Rede Natura 2000 e que eu resumi nesta tabela. Portanto, se nós formos à Rede Natura 2000 procurar por pato bico vermelho e consultar os locais de ocorrência em Portugal e o efetivo populacional, é isto que encontramos. Não sei o ano a que se referem, não sei há quantos anos é que isto está assim, não sei se isto é atualizado ou não é atualizado, portanto, é uma informação um bocadinho incompleta, do meu ponto de vista, mas pronto, é melhor que nada, ficamos aqui com esta informação. Agora, eu também fui consultar o documento das IBAs. As IBAs são zonas importantes para as aves, que são zonas classificadas pela BirdLife International e pela sua rede de parceiros, que no caso de Portugal é a CEPEA, e a CEPEA produziu um documento que está online no site da CEPEA com as fichas de todas as IBAs. E eu fui ver quantas delas é que referem o pato bico vermelho. E são 4 IBAs. O estuário do Tejo, que refere, aqui não refere como invernante, refere como nidificante. Portanto, ao contrário da ficha da ZPE, que diz que é importante por causa dos invernantes, a ficha das IBAs diz que é importante para os nidificantes, mas não refere números. Refere à Albufeira do Caia, onde terá havido uma população nidificante entre 20 e 25 indivíduos aqui, e não casais, entre 20 e 25 indivíduos em 1999. No entanto, eu posso-vos dizer que em anos recentes tenho visitado bastante a Albufeira do Caia e a espécie lá atualmente é muito irregular. Aparece também a IBA de Reguengos, mas também sem números. E finalmente a Lagoa de Santo André aqui com números altíssimos, referentes ao ano 1996, com um mínimo de 450 e um máximo de 1015. Eu não sei em que ano foram estes 1015, mas imagino que tenha sido a contagem mais alta realizada até hoje em Portugal. Não encontrei isto em mais lado nenhum. 1015 é muito. Eu sei que a Lagoa de Santo André já em certos anos chegou a ter 600 ou 700. Isto deve ser uma contagem um bocadinho mais antiga, mas é um número muito alto. Como eu vos disse, a Lagoa de Santo André, historicamente, nos anos 80 e 90, era um sítio muito importante para a espécie e penso que atualmente tem muito menos. Ora, então eu fui tentar juntar os valores que vêm nas diferentes fontes publicadas para a população portuguesa, porque há aqui uma grande confusão de números. E eu próprio não tenho a certeza quantos é que há. Então fui tentar juntar isto tudo e fazer aqui um quadro resumo. E fiz 2 quadros, um para os nidificantes, outro para os invernantes. Então vamos olhar primeiro para os nidificantes. Então, em 81 e 82 havia 20 a 25 casais e em 89 havia 30 casais. Estas 2 primeiras linhas dizem respeito unicamente à população do Mouchão do Lombo do Tejo, aquela que nós falamos. Portanto, década de 80, que eu saiba, não nidificava em mais nenhum sítio do nosso país. Em 91, há uma publicação da BirdLife, que é do ano 2000, que refere então a esta estimativa de 10 a 50 casais, mas com data de 91. Data da estimativa. É possível que aqui já tivesse havido reprodução no Alentejo. Que eu em 92 já ouvia falar deles ocorrerem alguns no distrito de Évora. Portanto, os números aumentaram. Em 2002, aparece outra publicação da BirdLife, em 2004, com esta estimativa de 2002, que aumenta a estimativa para 40 a 100. Depois, o livro vermelho, que sai em 2005, apresenta uma estimativa de 25 a 125. Em 2019,
aparece um documento da BirdLife que que na verdade se baseia no reporte que os Estados-membros fizeram à União Europeia ao abrigo da Diretiva Aves em 2019 e que aparece com 500 a 1000 casais, que eu acho isto uma enormidade. E eu fui consultar este relatório da Diretiva Aves para perceber de onde é que tinha vindo deste número. E fiquei de boca aberta com o que encontrei, porque estes números foram compilados pela entidade portuguesa, que é o ICNF, e a fonte que é referida é o IBIRD. Portanto, o ICNF, para compilar este relatório, foi ao IBIRD, que até 2018 tinha muito poucos dados, olhou para aqueles dados, não sei que cálculos fez, mas chegou a esta estimativa de 500 a 1000 casais. Portanto, este salto que é dado aqui, a única fonte, aparentemente, destes dados é o IBIRD. Não consigo detalhar mais do que isto porque o documento não esclarece. Em 2022, quando sai o terceiro Atlas, mantém aqueles 500 a 1000 casais, porque o terceiro Atlas usa as estimativas deste documento da Diretiva Aves. Portanto, está lá escrito na metodologia, o terceiro Atlas não fez, tirando um ou outro caso em que houve censos dirigidos, na maioria dos casos o terceiro Atlas usa estes números. Só que a mesma lista vermelha que sai, como eu vos disse, diz que há menos de 1000 indivíduos, portanto menos de 500 casais, e põe a espécie como vulnerável. Portanto, estas duas linhas aqui não batem certo. Independentemente destas inconsistências, isto é um bocadinho o historial de estimativas populacionais que eu consegui compilar para a população nidificante. Agora vamos olhar para os invernantes. Para os invernantes, há contagens de aves aquáticas desde a década de 70. Eu não consegui obter as mais antigas, mas compilei aqui desde 1993. O SEMPA, que é o Centro de Estudo de Proteções e Migração de Aves, que pertence ao ICNF, durante muitos anos, durante cerca de 20 anos, até 1997, publicava todos os anos as contagens de aves aquáticas invernantes. Isto incluía patos, limícolas e mais algumas aves aquáticas, como galeirões, corvos marinhos, mergulhões, etc. E então, vemos que até 1997 as contagens do SEMPA andavam aqui na ordem das centenas. E houve aqui 3 anos em que estava acima das 500. E quando isto aconteceu, em quase todos estes anos, 90% destes bichos estavam na Lagoa de Santo André, que normalmente tinha 500, 600, por aí. Portanto, a Lagoa de Santo André, na década de 90, tinha a quase totalidade da população nacional. Até havia uma curiosidade que vários observadores sabiam na altura: a Lagoa de Santo André não era uma reserva natural, ao domingo caçava-se, e então os patos de bico vermelho fugiam todos os dias de caça e iam refugiar na barragem de Morgavel, que fica a 20 km a sul, perto de Sines. Era conhecido o aparecimento de grandes bandos na barragem de Morgavel nos dias de caça. Atualmente já não se caça lá porque é uma reserva natural. Em 96 o número foi muito baixo, porque não havia aves na Lagoa de Santo André. E porquê? Porque foi um ano extremamente chuvoso e as aves estavam muito mais distribuídas. Entretanto, também em 96 aparece este documento das IBAs da CPEA, que aparece com esta estimativa dos 490 até 1015, mas que eu penso que se baseia em dados um bocadinho mais antigos, a 93, que eu não consegui localizar. Depois de 1997, o SEMPA nunca mais publicou dados, o que é uma pena, porque durante 20 anos foram feitos e publicados regularmente, mas de 1997 para a frente estamos completamente às escuras no que diz respeito às contagens de aves aquáticas invernantes. O que existem são assim umas estimativas soltas, às vezes um bocado imprecisas. Em 2005, o livro vermelho diz que há entre 250 e 1000 indivíduos no inverno. Houve umas contagens que eu e os meus colegas autores do livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, conseguimos obter, mas que não estão publicadas, de 2005 a 2007, dados do SEMPA, o número médio de indivíduos contados no país era 306. O reporte da Diretiva Aves, o tal que eu falei aqui, que depois é citado no documento da BirdLife, fala em 2019 de uma média de 335 com este intervalo. E aqui, ao contrário do que acontece para os nidificantes, a fonte não é o IBIRD, a fonte aqui é o Programa Nacional de Monitorização de Aves Invernantes, de contagens, portanto ele continua a ser feito, só que não é publicado. Essa parte é que é mais difícil de entender. Entretanto, também em 2019, a mesma BirdLife publica outro documento que apresenta uma estimativa de 140 a 500 indivíduos, que deve ser um arredondamento disto. Portanto, este 148 a 492 é arredondado aqui para a dezena e fica 140 a 500. É a minha interpretação. Portanto, que é o que aparece no documento da BirdLife. Mas a lista vermelha, que sai em 2022, supostamente o Atlas tinha ido buscar os valores ao reporte da diretiva, mas a lista vermelha vai buscar os valores do livro vermelho, que são 250 a 1000.
Portanto, parece-me que é um valor mais antigo e se calhar mais impreciso. Portanto, há aqui uma série de oscilações ao longo do tempo que me parece que em parte resultam da escassez de informação. Há algumas inconsistências. Eu não faço ideia quantas aves invernam no país, possivelmente são algumas centenas. Acho que o número de casais nidificantes, 500 a 1000, está um bocado exagerado, mas pronto. Se calhar há 200 ou 300 casais. Não sei, não tenho números mais precisos para apresentar. Eu acho os 1000 um bocado excessivo. Em termos da população invernante serão algumas centenas, mas também poderá variar consoante os anos são mais secos ou mais úmidos. Bom, estamos quase a terminar. Queria-vos ainda mostrar aqui mais duas coisitas. A primeira é o gráfico de frequência. Isto é o gráfico de frequência segundo o eBird, ou seja, o número de frequência é a percentagem de listas completas que tem a espécie registada. E eu olhei para este gráfico e achei isto estranhíssimo. Porque é que tem este pico na primavera? Como podem ver, a frequência é baixa, porque a espécie não é muito comum, mas quando chegamos aqui a março, abril e maio, de repente a frequência aumenta imenso. E isto verifica-se em especial no Algarve, que eu fui ver distrito a distrito, mas também se verifica na região de Lisboa e com um pouco menos de expressão no Alentejo. Eu pensei, isto só há duas explicações possíveis para isto. Se calhar a mais óbvia é que eles vão para a Espanha, porque eu sei que eles fazem movimentos para fazer a muda. Mas será que eles vão para a Espanha? E então, para tirar isso a limpo, fui ver o que é que tinha o gráfico de Espanha. Surpresa, o gráfico de Espanha é igual. Ou seja, em Espanha também há um pico enorme na primavera e depois, durante o resto do ano, tem valores muito baixos. E no resto da Europa é a mesma coisa. Ora, como não há conhecimento de que eles se vão embora da Europa para a África, a minha interpretação, mas isto é um bocadinho especulativo porque teria que se estudar, é que eles são muito mais com os picos na primavera que andam aos casais e estão a nidificar, e que depois, durante o resto do ano, mesmo já depois de serem da plumagem de eclipse, já aqui para o final do outono, se calhar têm um comportamento mais discreto ou então estão concentrados num menor número de locais, porque eles formam um bando depois para fazer a muda e para passar o inverno, e como estão concentrados em menos sítios, são vistos em menos listas. É uma interpretação, não sei se é o caso, poderá haver aqui outro motivo, pode haver questões comportamentais deles se mostrarem menos, ou de irem para sítios menos perturbados, não sei, mas achei curioso o facto deste padrão de pico da primavera para uma espécie que supostamente não é migradora, é inesperado. Mas eu digo supostamente não é migradora, mas ele também não é residente no sentido de ser sedentário, porque há muitos movimentos. E então era a última coisa que eu vos queria mostrar, é a origem das aves invernantes. As aves invernantes, há conhecimentos de registros de aves anilhadas noutros países europeus que foram recuperadas em Espanha. O que eu encontrei na bibliografia são pelo menos um dos Países Baixos, 4 da Dinamarca, 15 da Alemanha e 9 de França. E estes números já têm uns anos, portanto, possivelmente agora até haverá mais. Portanto, sabe-se que há a tal história que eu vos dizia, os da metade norte da Europa migram para sul e há alguns que vêm para a Espanha. Também há pelo menos 4 casos de aves anilhadas em Espanha que foram recuperadas em Portugal. E também há casos de indivíduos anilhados em Espanha, que foram recuperados 9 em França, e este, o mais surpreendente de todos, da Irlanda, porque é uma cria, um patinho que foi anilhado em Doñana, onde ele nasceu. Doñana fica aqui embaixo, ao pé de Sevilha, e que depois foi recuperado na Irlanda. Portanto, mesmo os indivíduos do sul da Europa podem deslocar-se para bastante longe, até para norte. Isto mostra que a espécie tem um potencial dispersivo bastante grande. E era também este aspecto dos movimentos que eu quis aqui salientar e que nos mostra que se calhar nós ainda não compreendemos completamente como é que esta espécie se desloca. Ela vai tirando partido dos níveis de água aqui e acolá, portanto ainda temos muita coisa para descobrir. Vamos à ficha resumo, que é o habitual para terminarmos as sessões. O paco de bico vermelho já vimos que é uma espécie de origem asiática, portanto é oriundo da Ásia Central, que se estabeleceu na Europa a partir do século XIX e sobretudo do século XX. O padrão de movimentos é complexo, ele é migrador parcial, faz movimentos dispersivos e também é invernante na Península Ibérica, é monotípico, significa que não tem subespécies. Na Europa, por toda a Europa está em grande expansão, em quase todos os países onde ocorre. Em Espanha vimos que apareceu primeiro no século XIX, mas só começou a colonizar em meados do século XX. É mais comum no sul e no leste, portanto Andaluzia, Castela-A Mancha, País Valenciano e Catalunha, mas que está em expansão também para o norte da península.
Em Portugal, vimos que inicialmente só nidificava no estuário do Tejo, num dos Mouchões, na década de 1980. Atualmente ocorre pelo Ribatejo, pelo Alentejo e pelo Algarve. Continua a estar em expansão e vimos que os números publicados são aproximados e que há ali algumas dúvidas sobre aquela sequência de valores. Portanto, eu olharia para aqueles números apenas como indicativos. Não há um censo recente publicado que nos permita saber melhor os números desta espécie. Termino aqui a apresentação. Espero que tenham gostado de ficar a saber mais acerca deste belo pato e, como sempre, fico à disposição para responder às vossas questões.